Fala pessoal, e olha, finalmente saiu o famigerado manifesto aí que os atletas da seleção brasileira estavam preparando para depois do jogo contra o Paraguai. Vamos acompanhar como foi? Roda a vinheta. Então vamos para a carta, pessoal. Vamos para a carta que começa aqui de uma forma mais clichê impossível, né? Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Bom, nem sempre, né? Hoje, por exemplo, eu conheço um cara aqui de Manaus, fotojornalista, que torce enlouquecidamente pela seleção da Argentina, né? Então, tem outras pessoas também que torcem por Portugal e não sei o quê. Então, hoje, isso aí já não é muito mais regra não, hein, gente? Eu acho que foi até os anos 90, por exemplo. Eu, sim, nasci torcedor aí da seleção brasileira, mas o resto eu não sei. E aí ele segue aqui, né? E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor a nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Eles seguem aqui com a carta, gente. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é vinculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo os nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Bom, pessoal, e aí teve até um trecho interessante aqui, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, da coletiva, né, em si, com o Marquinho deu ali uma aula de jornalismo, porque a verdade tem que ser dita, e muita gente especulou muita coisa que não era verdade, né? E a carta termina aqui. Por fim, lembramos que somos brasileiros, profissionais do futebol, temos uma missão a cumprir com a história da camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. E aí, né, gente, realmente dizer não à camisa verde e amarela, poderosa pentacampeã do mundo, você pode até dizer não, né? Mas aí, né, filho, tchau e bênção, né? Mas enfim, vamos voltar aqui, agora pegar uns trechos aqui da coletiva também, que eu pessoalmente gostei muito, né? E, gente, e aí vou pincelar aqui uns trechos aqui da coletiva também que foram bem interessantes, né? Por exemplo, o Marquinhos falou sobre essa questão aí de você se posicionar, do atleta se posicionar politicamente, porque tinha muita gente ali esperando realmente que a seleção brasileira de repente tomasse uma medida ali de dizer, olha, sou contra o governo, a favor do governo, enfim, muita gente esperando ali uma posição política, e o Marquinhos aqui saiu com essa, hein? Acho que todos têm a liberdade de se expressar politicamente. Creio que não vem ao caso nesse momento, né, ainda mais com a camisa da seleção brasileira. Se isso cada um quiser se expressar politicamente, que faça no momento que estiver em casa, no momento que estiver no seu momento pessoal, né, eu acho que seria mais esse o momento de se expressar politicamente. O Marquinhos aí disse, olha, quem quiser se manifestar, faça isso na sua casa, ali no seu lar. Porque, gente, olha, a gente também, vamos entender o momento em que o país está passando. Então, assim, hoje a gente já tem uma situação assim, quem se posiciona politicamente aí, entra naquele fla-flu e a gente sabe onde vai dar. O Tite mesmo, como é reconhecidamente que ele tem um viés ali mais à esquerda, a galera foi lá e criou o movimento Fora Tite. Agora, um absurdo, né? Querer tirar o Tite por conta da posição política dele. O cara está fazendo aí a melhor campanha das eliminatórias da Copa do Mundo, isso desde a Copa de 70, entendeu? Então, assim, se você não gosta da posição política do Tite, e ele é um cara que ele é muito sutil nas suas posições, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Ele não é aquele cara escrachado, né? Diz, olha, não, bate no peito. Ele é sutil, mas só essa sutileza já foi o suficiente para muita gente ir às redes sociais pedir a saída do Tite. Agora já pensou tirar o treinador da seleção brasileira ao ano da Copa, com o cara voando aí
campanha das eliminatórias só porque o cara tem um posicionamento político A ou B. Agora vocês imaginam se de repente todos os jogadores da seleção resolvessem ali abrir a boca para dizer, olha, eu voto no fulano, eu não gosto disso. Já imaginou a confusão que ia ser? Então uma coisa que a gente precisa entender, pessoal, também tem muito lance do business aí. Por exemplo, esses caras, os jogadores da seleção brasileira, os jogadores de alto nível, eles não são aqueles caras ali que tomam qualquer decisão ali por si mesmos ali. Muito raro um cara vem e chuta o pau da barraca mesmo. Mas essa turma, desse naipe aí, todo mundo pensa muito bem no que vai falar. E aí eles sabem o seguinte, eles são caras ali que vendem os produtos deles, chuteira, marca de camisa, aquela coisa toda. Então eles querem o quê? No cenário como esse. Eles querem ficar bem com todo mundo. Então não interessa se é da direita, se é da esquerda, eles querem ficar bem com a moçada ali. E aí, para evitar isso tudo, chega lá e diz assim, não, pessoal, ó, a gente acha que isso aqui, mas sem entrar muito em detalhes. Outra situação aqui que eu tenho que trazer, gente, é que assim, muita gente, pelo tempo que a seleção ficou ali sem fazer esse pronunciamento, muita gente começou a criar teorias, né? A seleção não vai jogar, se a seleção fizer isso, vai ser uma forma de se posicionar contra a política atual, não sei o quê. Então, assim, muita gente falou muita coisa, e eu li ali alguns sites, ali, alguns jornalistas assim, bem famosos e tal, cravando, inclusive, que o Brasil não ia jogar a Copa América, que os caras iam abandonar o barco. E aí, gente, o Marquinhos saiu com essa aqui, ó. Mas quem falou que o momento não era de não jogar? Eu acho que as pessoas... A gente entende o trabalho, né, de jornalista, de repórteres, mas eles têm que ter muito cuidado com informações que eles passam, né, principalmente porque depois a gente é julgado por coisas que não são os fatos das coisas verdadeiros. Né. Creio que, assim como eu falei antes, isso aqui é o nosso sonho de criança, né, tá aqui vestindo essa camisa da seleção brasileira. E esse é o nosso orgulho, um dos maiores orgulhos para mim é vestir essa camisa. Né. Em momento algum a gente falou que iria se recusar a vestir essa camisa da seleção brasileira. Então a gente tem que ter muito cuidado, simplesmente a gente respeita o trabalho, né, mas eles não podem afirmar uma coisa assim onde eles nem sabem se é verdade ou não. Que aula de jornalismo, hein, gente? É uma coisa básica, né? Se vai cravar alguma coisa, tem que saber o que está falando. E realmente teve muita gente que falou muita coisa aí e que no fim das contas não se confirmou. Entendeu? Então, assim, o Marquinhos vai lá e diz, olha, em nenhum momento a gente falou que não ia jogar, disse o quanto esse tipo de informação prejudica. Então, assim, no universo do jornalismo, a gente tem, por exemplo, uma situação, como aconteceu na Copa de 2010, que o Juca Kfouri falou que o Kaká tinha uma lesão muito séria, parecida com a lesão que o Guga teve, e que isso poderia comprometer, e aí criou-se toda aquela celeuma, o Kaká se insurgiu contra o Juca Kfouri, e no fim das contas provou-se realmente que o Kaká, com o tempo, né, ele teve realmente a lesão, nunca mais voltou a jogar no nível que a gente se acostumou a ver o Kaká jogar. Então o jornalismo, gente, é coisa muito séria. Se você vai dizer que está acontecendo determinada coisa, que os jogadores vão realmente fazer aquilo, cara, você tem que ter muita certeza, você tem que ter uma fonte muito boa. E no fim das contas, gente, até aí entra a minha experiência como jornalista, que eu diria o seguinte, é muito difícil, mesmo que tivesse 3, 4 caras dentro do elenco dispostos a dizer, não queremos a Copa América, não vamos jogar esse torneio, como a coisa foi se desenhando ali, é o seguinte, todo mundo tem uma questão mais individualizada ali, que está na seleção brasileira. Ou você está ali, primeiro, porque quer mostrar serviço para o Tite, isso para aqueles caras que não estão já cristalizados, por exemplo, Neymar. Se o Neymar decide não jogar a Copa América, alguém duvida que ano que vem ele não estaria na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo? Com certeza o Neymar estaria lá, entendeu? Agora tem outros jogadores que estão ali, por exemplo, para mostrar serviço para conseguir a vaga no time e ir para a Copa do Mundo. Paquetá, por exemplo, é um exemplo de jogador que está aí, né, buscando seu espaço. E tem o Vinícius Júnior, tem outros. Então, assim, você tem situações diferentes. Tem jogadores do alto escalão que, se ele sai, ele continua na Copa do Mundo ano que vem. Tem jogadores que querem consolidar posição, marcar território, Gabigol,
Paquetá, como eu falei agora há pouco, e tem outros ali que tem questões também financeiras, de patrocínio, de prêmio, porque se o cara disputa, é convocado para a seleção, ele vai ganhar X, se ele vai estar lá, vai ganhar o bicho, tem um monte de coisas aí. Então, era muito difícil, gente, que tivesse um movimento global mesmo, que todo mundo bancasse realmente a saída da equipe. Isso era muito difícil, estava na cara que era muito difícil de acontecer. Mesmo assim, teve gente que saiu falando que deveria rolar. Então, às vezes, e tem uma coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal, que é o seguinte: não vamos confundir, gente, é que nem dar palpite em final, em jogo importante. Não confunda o seu desejo, por exemplo, eu quero que o time A vença, com a possibilidade realmente desse time ganhar. Uma coisa é o que você gostaria que acontecesse, outra coisa é o que realmente deve acontecer. Então, se a gente tem que separar isso na análise, imagina no jornalismo, hein, gente? Tem que ter o fato mesmo para poder bancar aí a situação. E o Marquinhos também falou ainda sobre a questão se o afastamento, se a posição deles ali teve a ver também com a questão do afastamento do presidente da CBF, que, para quem não lembra aí, o presidente da CBF foi afastado, gente, porque está sendo acusado de assédio sexual. Então, nesse aspecto até, como diz, foi bom que finalmente, né, uma entidade ali, a CBF, afastou o Caboclo, mesmo que por um período ali determinado para que tudo fosse apurado, mas isso foi uma coisa muito importante de ter acontecido isso, porque às vezes aqui no nosso país a gente está cansado de ver autoridades em alto escalão sendo acusados de crimes seríssimos, e essa pessoa não se licencia, fica ali sangrando em praça pública, fica sangrando a entidade qual representa, né? A gente está vendo várias situações assim, e pelo menos nesse caso ali o Caboclo foi afastado, e o Marquinhos falou sobre isso também. Não, penso que a gente sabe da gravidade do assunto, né? Um assunto muito delicado, então não vem a gente, né, de julgar ou de falar alguma coisa a mais. Acho que penso que as pessoas que têm que julgar esse caso já fizeram o que teria que ser feito, né, e deixar para eles isso, e a gente simplesmente focar no que a gente tem que fazer, que é jogar bola, ganhar os jogos importantes, né, e o que tiver ao nosso alcance a gente faz. E o assunto afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol voltou também uma pergunta para o Tite, pessoal. Perguntou o seguinte, que se o Tite pediria demissão ou os jogadores boicotariam a Copa América se o Rogério Caboclo não tivesse sido afastado, se ele continuasse no cargo. Olha a tangenciada que o Adenor deu. Se eu não tivesse parado de jogar com 27 anos de idade, eu não seria técnico, porque eu queria jogar, e se fosse mais, eu queria jogar até os 40. Se não dá para responder, não sei. Se não dá para responder, hein? Não dá para responder sobre si. Mas passou perto, né, Tite? Vamos combinar, né? Que passou perto. Aquele típico de boleiro, né? Se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. Se é uma outra história. Não é tão outra história assim, né, Tite? Porque passou muito perto. É claro que o afastamento do Caboclo ali deu uma arrefecida no ambiente, porque realmente a gente não tinha clima nenhum para você continuar neste momento, realização da Copa América com um presidente da Confederação Brasileira ali, um dos homens de frente da organização do torneio, sendo acusado de assédio sexual. E lembrando, né, gente, infelizmente, assim, a gente vem de uma cultura ali de escândalos na Confederação Brasileira de Futebol. Ricardo Teixeira saiu, todo mundo lembra aí, né, daquela entrevista polêmica ali na Piauí, né, o famoso Caguei Montão. Teve o José Maria Marim, o Zé das Medalhas, que acabou preso, está cumprindo pena nos Estados Unidos. Del Nero banido do futebol. Então, assim, a gente vem agora o presidente Caboclo aí sendo acusado de assédio sexual. Claro que vai ter toda uma apuração aí para saber realmente o que aconteceu e tudo mais, mas é uma tristeza que o futebol brasileiro, que os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol estejam sempre aí nessa nuvem aí de muita polêmica, de muitas acusações de crimes e tudo mais. Então a gente gostaria mesmo de ver um futebol brasileiro onde a gente não tivesse que conviver com todo esse problema o tempo inteiro. Bom, é isso, pessoal, mas esse foi o resultado do manifesto dos jogadores da seleção brasileira. Com certeza acho que tinha gente esperando muito mais, né? Mas é como eu falei para vocês, cara, todos os movimentos ali, como diria o
Chapolin Colorado, né? Todos os movimentos são friamente calculados, né? Você está falando de jogadores que valem milhões, de atitudes ali, qualquer xixi fora do piniquinho, o caldo azeda para os caras, entendeu? Então tudo é muito ensaiadinho, tanto eu acho que é por isso que eles demoraram tanto para falar alguma coisa. Primeiro porque eles estavam esperando ali, de repente, um desfecho para a história do caboclo, né? Ou até mesmo para tentar alinhar todas as vontades, como disse a carta, todos os desejos, todas as opiniões, e ao mesmo tempo conseguir colocar aquilo ali de uma forma que fosse coletiva, de uma forma que realmente representasse o sentimento de todos eles. Mas é isso, pessoal, tá dado o recado, e agora vamos para a Copa América, né? Já que a Copa América é no Brasil, eu também tenho me posicionei já sobre isso no vídeo. Eu acho que uma Copa, um torneio desse, você traz quando o negócio está mais organizado, quando tem um clima realmente para disputar. Mas agora que a Copa América veio, vamos lá, eu vou torcer pela seleção brasileira, até porque eu acho muito importante a seleção fazer um bom campeonato, ganhar esse torneio e se preparar cada vez mais para o que vem no ano que vem, que é a Copa do Mundo do Catar. Essa sim, o nosso objetivo aí principal, trazer esse hexa, né, pessoal? Porque desde 2002 que a gente não ganha a Copa do Mundo, né? Eu já estou morrendo de saudade. É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí pode compartilhar com os amigos, assina o nosso canal, quem ainda não assinou, vai lá dar uma assinadinha, clica nas notificações e até mais.